Oi, gente, tudo bom? Então, primeiro vídeo que eu tô gravando, não ri, por favor. Achei que fosse preciso gravar esse vídeo para que a gente pudesse resolver aquela atividade que ficou pendente no último dia de aula que a gente teve, não deu para resolver, bateu, enfim. Gostaria que vocês pegassem um caderno de atividades, na página 15, exercício 25, sobre os fusos horários. Lembram-se que ficou uma situação ali que a gente não sabia por que tinha chegado naquele resultado? Então, agora eu vou explicar melhor para vocês, sem pressa nenhuma, e a gente vai conseguir entender. Então, vamos lá. Qualquer coisa, quando a gente retornar das aulas, a gente revê tudo isso de novo, não tem problema. Um passageiro pega o voo na cidade do Cabo, na África do Sul, no dia 22 de setembro, aliás, às 22 horas do dia 21 de setembro, com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos. A duração do voo é de 10 horas e a pergunta é que dia e que hora ele chegou em Los Angeles. E era para explicar. Então, o que a gente tem que lembrar? Que ele saiu da cidade do Cabo às 22 horas do dia 21 de setembro. 10 horas só de voo. Então, a gente vai pegar essas 22 horas mais as 10 de voo e vai somar, porque a gente não volta no tempo. Ele já estava voando, né? Essas 22 horas mais 10 horas somadas vai dar 8 horas da manhã do dia 22 de setembro. Então, quer dizer, 22 de setembro, às 8 da manhã, em Cabo. A hora que ele chegou lá em Los Angeles, era esse horário em Cabo. Para a gente saber que hora ele chegou em Los Angeles, que hora era lá em Los Angeles, o que a gente tem que lembrar? A gente vai pegar as 22 horas, que é a hora que ele saiu da cidade do Cabo, na África do Sul, e vai contabilizar os fusos. Aqui eu contei, como a cidade do Cabo está no mais 2 e Los Angeles está no menos 8, deu quanto de diferença? 8 fusos. Lembrando que para leste soma e para oeste vai diminuir. 22 horas menos 10 de fuso, meio-dia. Meio-dia é o horário em que era em Los Angeles quando o passageiro saiu de Cabo. Eu quero saber que hora ele chegou em Los Angeles. Meio-dia, eu vou contabilizar a quantidade de horas de voo. 10. Meio-dia mais 10, 22 horas. 22 horas do dia 21 de setembro. Em razão do fuso, ainda era o mesmo dia. Então, 22 horas do dia 21 de setembro era em Los Angeles quando o passageiro chegou. E em Cabo, já era de manhã do outro dia, 8 da manhã do dia 22 de setembro, ok? Qualquer coisa a gente tira as dúvidas depois, de novo, não tem problema nenhum. Mas gostaria que vocês tentassem fazer já com essa explicação, tentando pensar na quantidade de horas de voo, na quantidade dos fusos, que é para leste, portanto vocês vão diminuir. E eu também vou explicar agora o outro conteúdo das atividades, ok? Então, nosso próximo conteúdo que eu pedi para vocês darem uma lida e fazer os exercícios é da escala cartográfica. O que é a escala? A escala vai ser a representação do tamanho real dentro de um papel. Gostaria que vocês fossem lá na página 24 e 25 do nosso livro, para que a gente possa, juntos, olhando e entendendo o que é escala. Então, ao representarmos qualquer tipo de objeto numa folha de papel, utilizamos a noção de escala, que estabelece a relação entre a dimensão da representação e o tamanho real do objeto. Então, a escala, ela é a proporção do real dentro de um papel. Se ela não tem a escala, se o desenho não tem escala, a gente tem que desconfiar do tamanho do objeto que está sendo representado. Os mapas, então, eles têm que ter escala exatamente para poder mostrar para a gente o tamanho do real que cabe dentro do papel. Quantas vezes o real foi diminuído para que coubesse, então, nessa folha de papel? Os mapas, eles são classificados em 3 tipos, dependendo da escala. A escala pequena vai de até 1 para 500 mil, é assim que se lê, com aqueles 2 pontinhos. Mostra uma visão geral do espaço. A escala média de 1 para 50 mil até 1 para 500 mil. Perde-se um pouco a noção do todo, mas é possível visualizar os detalhes da área, ela é mais detalhada. E mapas de grande escala, igual ou superior a 1 para 50 mil. É ideal, então, para a gente poder visualizar ruas da cidade, bairros, porque mostra bem os detalhes.
Ali nós vamos ter alguns exemplos de escala, da página 24. E aí a gente vai ter na página 25 a escala gráfica e a escala numérica. Vejam aquele exemplo ali. Na gráfica nós vamos ter ali 100, 0, 100, 200, 300 quilômetros. Aquela dali é a escala gráfica. A gráfica ela sempre vai mostrar qual é a unidade de medida, ou seja, aqui é quilômetro. O que aquela medida está me dizendo? De 100 a 0, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300. Está me dizendo que 1 centímetro é igual a 100 quilômetros. Cada 1 centímetro daquela escala é 100 quilômetros no real, na realidade. E aí a gente também vai ter a escala numérica, que ela vai estabelecer a relação de proporção por fração ou por razão. Aí ali nós vamos ter um exemplo. 1 para 250 mil, ou 1 por 250 mil. Assim, uma escala de 250 mil significa que 1 centímetro sobre o mapa representa 250 mil centímetros, ou 2,5 quilômetros, sobre o terreno, sobre a realidade. A gráfica vai mostrar qual é a unidade de medida. A numérica não mostra, mas a gente sabe que é sempre em centímetro, ok? Então, se vocês veem uma numérica, 1 para 350 mil, é 1 centímetro tem, na realidade, 350 mil centímetros. É a mesma coisa, a mesma unidade de medida. 1 centímetro, 350 mil centímetros. Não vai ser quilômetro, ok? Então, o nosso próximo conteúdo são os mapas temáticos, lá na página 28. Então, mapa temático são aqueles que querem transmitir uma informação específica. Eles representam, então, por exemplo, fenômenos variados como a demografia, como a quantidade de pessoas de uma população inteira por quilômetro quadrado. Podem mostrar também a altimetria de um determinado local, o país todo, o planeta todo. Então, nós vamos ter ali duas formas bem comuns, que são o cartograma e a anamorfose. O cartograma, então, é uma representação que é ou qualitativa ou quantitativa, como a gente tem o mapa 1 e o 2. Mostra, então, a distribuição de população, índice de natalidade, expectativa de vida, enfim. E a anamorfose, o que a anamorfose faz? Ela vai mostrar conforme a proporção, ela vai distorcer o mapa conforme a proporção que ela quer mostrar. Então, ali no mapa 3, deem uma olhada, nós vamos ter a quantidade de população mundial numa projeção para 2050, mostrando, então, o país Rússia, que é, a China, que é o primeiro ali, o mais populoso do planeta, ele está muito grande. Ele tomou conta, como se fosse da Rússia, quase que do leste todo da Ásia. A Índia, que é aquele amarelo ali, também tem uma proporção muito maior do que o mapa que a gente está acostumado a ver como mapa político, por exemplo. E Canadá também está todo distorcido, porque também seria uma grande população naquele país, uma projeção, portanto ele também está todo distorcido. Então a anamorfose ela vai distorcer para poder mostrar a proporção que ela quer. Outros elementos então da representação cartográfica, nós vamos ter a elaboração de alguns mapas utilizando linha ou cor. As linhas elas vão mostrar, por exemplo, aqui no mapa que a gente tem da região sul, a pressão atmosférica, aqui a profundidade do oceano, então do mar. Na página 30, nós já vamos ter por cor o índice pluviométrico, temperatura no mapa abaixo, e nós vamos ter também a altimetria, que é a altitude dos locais baixos, sempre normalmente representados em amarelo, verde ali, e depois em locais mais altos a cor vai ficando mais intensa. Quando a gente fala em temperatura, as cores frias são para as temperaturas mais baixas e as cores quentes, o vermelho, o laranja, vai ser para as cores para temperaturas mais altas. Então, aqui na página 31 a gente vai ter um perfil topográfico, eu quero que vocês deem uma olhada, do Pão de Açúcar.
que é aquele local alto que a gente conhece do Rio de Janeiro. Então, o Pão de Açúcar nós vamos ter o perfil e também como se fosse ali o mapa, né, representando as suas linhas. Então, quanto mais alto é o local, mais marrom, mais intenso vai ser. Vejam ali a altura, então, de 350. Então, para vocês verem que o mapa, ele representa a altitude do local e ali a gente vai ter essa altitude em perfil. Então, só para vocês entenderem que cada linhazinha, ela vai ter uma altimetria de 50 em 50 metros. Então, ali naquele mapa da página 31, nós vamos ter uma linhazinha, 50 metros. A outra linha, ela vai diminuindo 100. A outra 150. A outra 200, 250, 300 e 350. Como a gente não tem como representar a altura no papel, eles fazem essas linhas que representam, então, cada linha uma altimetria de 50 em 50. Quanto mais larga, quanto maior for essa linha, essa curva de nível que a gente chama, quanto maior for a curva de nível, mais baixo é a altimetria do local. Quanto menor forem as curvas de níveis, mais alto é o local. Então, quando a gente tiver uma curva de nível bem pequenininha, a menor quer dizer que é o lugar mais alto daquele local. Como nós temos ali o 350. Se a gente for reparar, é a linha, a curva de nível menor que nós temos ali. E a cor também representa o marrom mais intenso, portanto é o local mais alto. No perfil a gente consegue ver isso com maior clareza. Com base nisso, então, tentem resolver essas questões que eu deixei para vocês. E as questões do nosso próximo capítulo, do nosso próximo conteúdo, a gente vai fazer então nessa semana do dia 30 que inicia. E aí eu vou vendo conforme precisar, eu vou mandando videoaula para vocês. E vocês tentem então olhar outros vídeos no YouTube, os vídeos que vocês acham que é interessante. O que eu achar que for necessário também vou mandar link para vocês. E quando a gente retornar, então, a gente tira as dúvidas que forem ficando. Se for preciso, daí eu mando mais videoaula para vocês. Quem sabe eu consigo ficar craque aqui e consigo alguns seguidores. Beijo, gente. Fiquem com Deus.